Então, na verdade, a gente fez um fluxo. A gente fez um fluxo de desligamento, vocês devem lembrar, na terça-feira. Fluxo simples, só para mostrar ali as principais funcionalidades lá do workflow, né? E como é que a gente interage com elas. Beleza. Hoje, então, nós vamos demonstrar aqui a interação deste workflow com adapters, tá? Mas antes, vamos definir o que exatamente é um adapter. Bom, aqui para nós, na Singo, no nosso contexto, um adapter tem vários significados, mas no nosso contexto aqui, basicamente é uma classe, é um programa em Java, né, que é chamado de dentro do fluxo para fazer alguma coisa. Desde coisas mais simples, como colocar lá um valor de falso para verdadeiro, como coisas muito complexas, como, por exemplo, desligar um funcionário lá no DataSul. Varia. Uma coisa que eu acho que é importante dizer, até pelo time HCM que está aí participando hoje, o Singo é um pouquinho diferente do DataSul nessa questão do desenvolvimento. Hoje, os nossos clientes eles não têm autonomia para desenvolver programas que são complementares aos nossos. Tá? Diferentemente lá que nem lá no DataSul, que os próprios clientes conseguem desenvolver, compilar e o produto em si ele é bem aberto para receber esse tipo de coisa através lá dos pontos de customização. Né? No Singo até tem um pouco isso, mas por questões técnicas isso está vinculado aqui a nós. Beleza? Mas, de qualquer forma, o nosso produto ele oferece vários adapters padrões. Tá? E hoje eu gostaria de falar especificamente sobre 3 deles, que a gente usa em praticamente todos os nossos fluxos e são vitais aí para um processo adequado de uma empresa. Ok? Então, antes de tudo, eu gostaria de mostrar lá no meu formulário, naquele fluxo que a gente criou na terça-feira, né, que em reformas, manutenção e dinâmico, nós criamos, na verdade eu criei, né, alguns campos novos. Eu criei o campo funcionário, eu criei o campo superior imediato e o campo histórico de aprovação. Vocês vão ver por que já logo na sequência. Bom, seguindo aqui então, eu vou entrar lá no workflow. Eu já fiz algumas alterações lá, até para a gente ganhar tempo aqui, né, porque nós temos um tempo limitado. Então, eu já vou aqui direto para vocês verem o que foi feito para usar esses adapters. E vou abrir o meu desenho do fluxo. Bom, vocês estão vendo aqui que ele está bem diferente do que nós vimos da última vez, né? Por quê? Eu inseri os adapters. Os adapters, eles são, pessoal, essas caixinhas azuis aqui, ó. Vejam que a gente chama de tarefas de sistema, tá? Então, esse aqui, por exemplo, é um adapter que busca dados do funcionário. Como é que eu configuro um adapter? Clicando em cima da atividade, aqui na pastinha adapter aqui, ó, eu tenho 2 opções. Quer dizer, eu tenho mais, mas a gente usa basicamente 2 aqui, tá? Ou a classe Java, que aqui é onde eu coloco o caminho do programa que eu vou executar. Esse aqui é um programa padrão Singo. Então, você não precisa anotar, né? Caso vocês venham a fazer um fluxo, podem sempre nos perguntar, a gente fala. Mas esse é um caminho padrão para esse programa. Ou a gente usa o que a gente chama de cópia de campo. Cópia de campo é eu copiar um campo para um campo destino dentro do formulário. Então, eu posso fazer tipo operações também. Então, sei lá, o campo aprovado vira falso em determinada condição. Então, eu posso fazer esta operação se for necessário. Mas aqui a minha ideia é usar a classe Java de buscar dados do funcionário.
Para que serve este adapter, pessoal? Ele tem como objetivo buscar os principais dados do funcionário que eu estou trabalhando. Aqui no caso do que eu estou desligando. Depois eu vou mostrar para vocês no processo que ele vai trazer vários dados daquele profissional para enriquecer ali o nosso fluxo. Depois disso aqui, o fluxo veio para inserir desligamento, e aqui tem um outro adapter. Esse cara aqui, ele serve para quê? Para buscar o gestor, né? Aqui é escrito buscar gestor. Então aqui eu tenho outro programa, que é o buscar superior imediato. No fundo, a gente sabe que nas empresas, esses processos eles passam muito por hierarquias, né? Por alçadas de aprovação. Então isso é fundamental para que você possa subir nas alçadas. Como é que ele funciona? Ele vai buscar o gestor do profissional que está executando a atividade e ele vai gravar em um campo do formulário. Então, imagine que eu estou desligando lá o que me vem na cabeça aqui agora? Por acaso aqui eu lembrei do Gil do Corinthians. Eu estou desligando lá o Gil do Corinthians. Bom, Lucas, né? Quando eu vou solicitar esse desligamento e eu passo por este adapter, o produto vai gravar quem é o meu gestor num campo do formulário. Isso porque, qual é a regra aqui, né? Qual é a lógica aqui? Vocês podem ver que eu adicionei uma raia nova aqui, que é a raia de gestor. Antes, na terça-feira, o nosso fluxo ia direto de quem pediu para o RH. Agora eu coloquei o gestor. E vocês lembram que na raia é onde eu digo quem vai executar aquelas tarefas? Pois bem, na raia, eu coloquei que o participante daquela raia, que vai executar aquelas tarefas, é o superior imediato. Ó, superior imediato, que é no caso o campo gestor, ponto usuário. Ou seja, é o usuário do superior imediato. Então, vamos supor aqui que o João seja o meu superior imediato, né? Eu vou solicitar o desligamento, isso vai passar pelo adapter que vai gravar lá naquele campo ali o usuário do João, e o João vai executar a próxima etapa, que é a prova de desligamento. Isso aqui, pessoal, inclusive, é possível ficar num loop aqui, tá? Se você precisar de várias alçadas, então, sei lá, vai até a diretoria. Você pode ficar fazendo esse loop aqui nessa atividade, né? Até você satisfazer a sua condição. Ok? Isso é importante. Bom, seguindo aqui então, depois a gente vai ver uns exemplos práticos. Eu tenho aqui mais alguns adapters. Na verdade, esses 4 aqui que sobram são os mesmos. Aqui é, na verdade, gravar histórico aprovação. O produto ele tem uma facilidade de você criar um histórico de aprovação no próprio formulário. Isso é uma coisa bacana, porque muitas vezes fica um pouco perdida essa informação. Esse adapter aqui, que é o gravar histórico aprovação, ele deixa bonitinho lá comentários, etapas, se a pessoa aprovou ou não, cada uma das atividades que são executadas. Ok? Depois a gente vai ver como é que esse cara aqui funciona também. E aqui, notem que eu usei das minhas condições. Ó, se o campo aprovado for verdadeiro, né? Ele vem para cá. Se não, ele vem para cá e aparece pro solicitante, né, uma mensagem lá que foi desligado, foi recusado aquele desligamento. Só colocar esse campo aqui. Beleza. Seguindo aqui para o RH, a mesma lógica, né? O RH também tem poder de veto aqui, ó. Notem que ele pode tanto recusar como aprovar. Se ele aprovar, né, se for true aqui, encerra o processo, se não, volta para o gestor. Então, notem que o meu fluxo aqui eu peço, o João aprova e o RH
aprova. Se o RH não aprovar, volta para o João. Se o João, aí o João pode mandar de volta para o RH ou ele pode recusar. Beleza, esse é o desenho do fluxo para atender esses 3 adapters. Além disso, já que nós estamos aqui no desenho, eu queria falar sobre 2 coisas. A primeira delas é prazos de execução de atividade. Então, por padrão, o produto tem 10 dias para você executar cada tarefa. Esse é o padrão do produto. Mas se eu clicar na tarefa e eu vier aqui em prazo, eu posso pôr aqui um prazo diferenciado. Posso botar aqui, por exemplo, 10 horas. Posso botar aqui 5 minutos. Né? O que o produto faz quando expira o prazo? Basicamente nada, ele só deixa lá vermelhinho, né? Mas isso é importante porque geralmente os clientes questionam, tem atividades no fluxo que são mais críticas, né? E precisam tem um prazo menor. Então, como controlar isso? Dessa forma que você manipula o prazo de conclusão daquela atividade, né? Lembrando que o prazo padrão é 10 dias corridos. Tá? Além disso, o que eu queria falar também é sobre deadline. O que é o deadline? Deadline, pessoal, é o seguinte, é quando você não executar, quando alguém não executar uma tarefa em um determinado tempo, o produto toma alguma ação sozinho. Tá? Então, assim, ó, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo prático aqui antes da gente se seguir lá para o fluxo. Vamos supor que nós tenhamos lá um fluxo de desligamento, que é por pedido de demissão. Né? Pegar um caso simples aí das empresas. Aí tem lá uma área que precisa dar um parecer. Muitas vezes, se essa área não é crítica para o processo de desligamento, que hoje a gente sabe que tem questões legais aí muito mais fortes em cima desse processo com o social, né? Se essa área não der o devido retorno em um determinado prazo, o fluxo simplesmente avança e não dá bola para aquela atividade. Eu posso fazer isso. Então, eu posso, por exemplo, pôr aqui uma condição de avanço, e eu posso dizer que eu vou avançar o fluxo se ele não for executado, né, nessa tarefa aqui em, sei lá, 1 semana. Eu posso comunicar o gestor, por exemplo, o gestor do processo. Posso comunicar o próprio usuário. Né? Eu posso executar uma ação que está em um campo. Então, isso aqui, talvez a gente tenha que fazer uma pílula só sobre o deadline, mas eu queria deixar importante que ele existe. Aliás, eu queria deixar frisado que ele existe. Porque os fluxos, como eles representam os processos da empresa, eles precisam ter esses escapes. Né? E aqui o deadline é uma excelente ferramenta para a gente fazer isso. Ok? Bom, então, essas foram as alterações feitas para utilizar os adapters especificamente. E agora eu gostaria de demonstrar isso na prática, para vocês verem como é que ficou o fluxo em si. Vou entrar aqui com o meu amado Func77. Eu precisei, pessoal, mudar a forma de inicialização do fluxo para atender estes adapters. Vocês vão lembrar que antes esse fluxo ele era iniciado por aqui, pelo menu. Não dá mais. Ele precisa ser iniciado agora pela tela da equipe, né, que é essa tela aqui. Por quê? Porque agora eu vou carregar informações do funcionário. Como é que eu faço para disponibilizar, por exemplo, o fluxo aqui nas minhas ações? Isso é uma coisa importante. É simples. Basicamente, eu crio o que nós chamamos lá, que nos cadastros gerais. Não é nos cadastros gerais, na verdade, esse cara aqui não tem acesso. A gente cria aqui nos cadastros gerais uma ação gestor. Vocês podem ter visto ali, eu vou botar aqui, pílula. Aqui eu criei uma ação gestor para que ele demonstre ali
aquele fluxo. Mas beleza, vamos lá. Eu vou desligar esse 240 aqui. Vou botar aqui então desligamento pílula. Ó, olha o que vai acontecer. Olha a diferença já. Todos os dados que o produto me trouxe daquele profissional. Então, empresa, estabelecimento, matrícula, CPF, PIS, nome, o nome aqui está mascarado, né? Tipo de funcionário, que é tipo 1, cargo na admissão, nascimento, de custo, turno, salário, lotação, se ele possui estabilidade, se ele é PCD, histórico salarial daquele profissional, tipo de mão de obra, até uma parte de férias aqui, né? Então ele traz bastante coisa. Primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo aí. Tá, Lucas, mas eu não quero ver tudo isso aqui. Por exemplo, para um fluxo de desligamento, estabilidade é algo importante, certo? Seria bacana se eu pudesse ver se ele tem estabilidade, porque se ele tiver, a minha decisão pode ser outra. Mas agora, de repente, para o gestor aqui, para que ver o piso do cara nesse momento? Né? Então, isso pode variar. Por isso que eu vou voltar aqui lá no workflow. Eu fiz questão de demonstrar ele assim, para que vocês possam ver o seguinte. Lá no desenho do processo, é possível que a gente escolha quais fluxos, quais campos que nós queremos ver ou não do funcionário e, na verdade, de qualquer entidade, né, que a gente tem aqui no fluxo. Então, vamos aqui na tarefa de inserir desligamento. Se eu expandir aqui o campo funcionário, ó, eu tenho todos os meus campos aqui. Então, eu, por exemplo, posso definir que eu quero ver só a empresa, estabelecimento, matrícula, nome do profissional, quero ver o cargo, data de admissão para mim é importante, centro de custo, eu quero ver o salário para ter mais ou menos uma ideia aí de quanto que eu vou gastar com a rescisão, lotação, se ele possui estabilidade e a data de término. Pronto, só isso. O resto eu não me interessa em ver. Então eu salvo aqui, saio, salvo o meu modelo, aí eu preciso iniciar o fluxo novamente, né? E o produto já me limitou aqui até as coisas só que eu havia parametrizado, né? Aí vai variar. Por exemplo, um fluxo de movimentação é muito importante que você veja o histórico salarial para ver se a pessoa teve movimentações salariais que, né, justifiquem ou não um mérito ou uma transferência. Aqui no caso, vamos julgar que isso aqui seja o cenário ideal. Então, eu vou botar aqui um motivo. Então, motivo, vou botar aqui desempenho baixo, né? Sei lá, para fins de teste. E eu vou avançar este processo. Beleza. Então, foi para o meu gestor. Ó. O meu gestor é o funcionário 31. Beleza. Então, funcionário 31, vamos entrar lá com o funcionário 31 na aplicação. Eu esqueci de falar uma coisa na última pílula. Assim como vai um e-mail que tem uma atividade, né, disponível lá, também o produto envia uma mensagem no celular, tá? Um alert através do nosso push lá. Isso é legal falar. Então eu vou encontrar aqui o meu fluxo. Aqui, olha que interessante. Eu só limitei os campos na primeira atividade, na segunda não. Então, aqui está aparecendo tudo. Então, ó, vi aqui, desempenho baixo, eu vou dar um aprovado sim. Ok. E vou avançar. Então, lembra do nosso papel? Foi para o nosso papel RH desligamento, que, por coincidência, o ADM é o nosso cara do RH aqui para facilitar os meus acessos. Então, esse aqui é o último fluxo, né? Deixa eu ver como é que a coisa vai aparecer aqui para mim. Ó.
aqui, ó, trouxe funcionário 31, bem fácil para eu enxergar o histórico de aprovação, mas eu não vou aprovar, vou dizer que não. Não ok. Quando eu avanço aqui, ele volta para o funcionário 31. E aí ele fica nesse vai e vem aí, até que os dois se entendam. Isso você pode fazer através daquelas condições que eu mostrei lá no workflow. E que eles conseguem ver o que está acontecendo. Tem a etapa, né, tudo. E aí, não, mas... Sim, eu mando. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Então, voltou lá, porque o cara acha que manda. E aí, por fim, aqui, o nosso amigo do RH vai dizer assim, tá bom, então, se tu manda, beleza. Vamos aprovar aqui o fluxo de desligamento do... Opa, peraí que não tá... Não era esse aqui. Vamos aprovar aqui o fluxo de desligamento do 240. Então, e assim eu mando, beleza. Isso manda, isso aí, beleza. Então, quando eu dou o aprovado sim aqui na última tarefa, o produto então ele encerra o processo. Então, pessoal, aqui ser bem breve, que a gente já está acabando o tempo, para demonstrar o quê? Que nós temos aqui, eu fiz uso de 3 adapters para construir um fluxo um pouquinho mais avançado, né? Reitero aqui, né? Eu acho que a gente não mandou, aí foi vacilo nosso. É importante que todo mundo aqui saiba muito bem que quer construir fluxo, né? A parte de construção dos e-forms, que são os formulários, aquilo lá é o coração do fluxo, para que você possa depois aí fazer outras condições, né? Então, aqui no caso do desligamento, por exemplo, algo que sempre define os rumos aí do fluxo é o tipo de desligamento, né? Então, para que você possa construir fluxos mais avançados. Mas as ferramentas em si são essas que eu mostrei aqui. Claro, clientes vêm com demandas que a gente acaba tendo que fazer adapters customizados, né? E aí as mais variadas regras. Mas a gente tem também aí uma gama de coisas padrões que auxiliam. Aqui eu trouxe as 3 mais utilizadas, tá? Tem mais coisa, né? A gente deixa aí a porta aberta para também virem sempre nos questionar se tem algo pronto já. Mas este é o uso e é assim que a gente faz aqui os nossos processos.